Boa noite a todos. Nós vamos dar início ao trabalho desta noite, mais uma vez, iniciando com a leitura do Evangelho e seguida passando para a prece. E depois nós passamos a palavra ao expositor da noite. Hoje nós temos a grata satisfação de receber o nosso irmão Hugo, do Centro Espírita Caminheiros do Bem de Novo Hamburgo, que ele vai falar sobre a certeza da nossa imortalidade. Tá? Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. O orgulho e a humildade. O item 11. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Deus concedeu aos pobres espíritos que habitaram a terra em outras épocas a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos oferece de podermos ajudar no vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar compreensíveis as minhas palavras, concedendo-me colocá-las ao alcance de todos. Todos vós encarnados que estáis em prova e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude a fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bastante esquecida entre vós, sendo muito pouco seguidos os grandes exemplos de humildades que tendes recebido. No entanto, podeis ser caridosos com o vosso próximo sem a humildade? Não, visto que esse sentimento nivela os homens, mostra que eles são irmãos, que devem se ajudar mutuamente e os conduz para o bem. Sem humildade vos enfeitais de virtudes que não tendes, como se colocasseis uma roupa para esconder as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou, lembrai a sua humildade que o fez tão grande que o colocou acima de todos os profetas. O terrível adversário da humildade é o orgulho. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, é porque as criaturas importantes da terra pensam que os títulos e as riquezas são as recompensas recebidas pelo seu mérito e que a sua essência é mais pura que a do pobre. Creem que tudo aquilo que possuem é um direito deles, pois quando Deus lhes retira esses bens, eles o acusam de ser injusto. Quanta zombaria e cegueira! Deus faz alguma distinção entre vós pelos corpos? O envoltório carnal do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não deveis jamais atribuir a Deus as ideias engendradas pelos vossos cérebros orgulhosos. Ó rico, enquanto dormes sob tetos dourados, protegido do frio, não sabe que milhares de irmãos teus iguais a ti estão na miséria? O infeliz que passa fome não é teu semelhante? Bem sei que ao ouvires essas palavras, o teu orgulho se revolta. Concordarás em lhe dar uma esmola, mas em lhe apertar a mão fraternalmente jamais. O que? Exclamará. Eu, possuindo sangue nobre e poderoso na terra, ser igual a esse miserável coberto de farrapos? Ilusória concepção de pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado numa situação tão baixa e a mim tão elevada? É verdade que as vossas roupas em nada se parecem, mas se ficasseis despidos, que diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue, responderás. No entanto, a química não encontrou nenhuma diferença entre o sangue do nobre e o sangue do plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem pode afirmar que tu também já não foste um miserável, um infeliz como ele? Que também não pediste esmola? Que não a pedirás um dia a esse mesmo que hoje desprezas? As riquezas são eternas. Elas não se acabam com esse corpo, envoltório perecível do teu espírito. Olha-te com humildade, lança finalmente os olhos sobre a realidade das coisas desse mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro. Pensa que a morte não te poupará mais do que as outras pessoas, que os teus títulos não te protegerão contra ela, que a morte pode te atingir amanhã, hoje, dentro de 1 hora. E se te encerras no teu orgulho, então eu te lastimo, porque serás digno de piedade. Orgulhosos, antes de serdes nobres e poderosos, o que fostes?
talvez mais humildes que o último dos vossos servos. Portanto, curvai as vossas frontes altivas, que Deus pode abaixar no momento exato em que as elevais mais alto. Todos os homens são iguais na balança divina. Somente as virtudes podem distingui-los aos olhos de Deus. Todos os espíritos são da mesma essência e todos os corpos são formados da mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes em nada os modificam. Eles ficarão no túmulo. Não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade é que são seus títulos de nobreza. Eu pediria a todos agora que nós, por breves instantes, cerrássemos os nossos olhos, elevássemos os nossos pensamentos a Jesus, pedindo aos abnegados trabalhadores desta seara a permissão para iniciarmos o trabalho da exposição pública doutrinária. Rogamos ao Mestre Jesus que a paz, a luz, o amor, a proteção envolva a cada um de nós, aqueles que aqui estão encarnados e desencarnados e aqueles que não puderam estar aqui presentes fisicamente. E que assim o seja. É sociedade, não centro. Sociedade? Muito boa noite a todos vocês, queridos irmãos e irmãs de Ideal Cristão. Ao iniciar o nosso encontro de hoje, gostaria de saber, com sinceridade, quem de vocês realmente acredita na imortalidade. Por gentileza, levante a mão. Oba, a maioria. A mão, não o dedo, viu? Queridos irmãos e irmãs, a primeira comprovação da imortalidade ocorreu através de Jesus, quando após a crucificação, ele, que havia prometido que comprovaria o que ele dizia, o meu reino não é deste mundo, concluiu ao se apresentar aos apóstolos quando eles estavam reunidos e muito aflitos, muito indecisos, estavam naquele encontro onde como é que ele vai fazer, como é que ele vai comprovar, como é que Jesus vai nos provar que existe o mundo espiritual. E então Jesus aproveitou-se do ectoplasma, da energia que aqueles apóstolos, todos médiuns, estavam expectorando e com certa facilidade materializou o seu corpo espiritual. Eis a chave do entendimento da imortalidade. E então todos ouviram e ouviram-no dizer: aqui estou, como vos prometi, mas não me toque ainda, porque eu não fui ao Pai. Então eis aí a primeira confirmação. Para que possamos melhor entender isto, é necessário que nos aprofundemos no estudo, no conhecimento do nosso corpo espiritual, do nosso perispírito, conforme Allan Kardec denominou. Temos mais outros corpos mais espirituais, mas vamos nos fixar nesse que é o principal. É o nosso corpo intermediário, é o nosso corpo matriz. Se eu, por exemplo, neste instante, fosse o espírito do Paulo, e ele, o meu corpo físico, assim como acontece entre nós e o nosso espírito, no meio, no intervalo entre eu e ele, eu espírito e ele matéria, existe um corpo espiritual matriz do corpo físico dele.
Talvez não seja tão gordinho como ele, tá? Mas é a matriz. E esse corpo espiritual, então, obedece ao comando do meu, de eu, espírito. Tudo que eu penso e sinto, passo para ele e ele passa para ele, tá? E é por isso que nós sentimos as pessoas, percebemos as pessoas. Porque quem está captando e percebendo é o nosso espírito, que através do nosso perispírito repassa para nós as informações. Se é uma pessoa boa, dedicada, benévola, benevolente, caridosa, antipática, simpática, todas as impressões que temos são provocadas pelo nosso espírito através do nosso perispírito, que capta as vibrações dos outros. Bem, quando o Paulo vai dormir, desculpe estar te usando, Paulo, tá bom? Quando o Paulo vai dormir, né, o espírito dele saio do corpo, alegre, feliz, grito de alegria, porque estou livre da prisão, que é o nosso corpo físico para o espírito. Nossa, porque agora eu sou somente pensamento e sentimento. A carne, a prisão, ficou na cama deitada, tá? E vou onde estão os sentimentos do espírito, onde ele gosta de ir, onde ele gosta de estar. Então, me mando, vou rever amigos, familiares, estudar, namorar, fazer o que me dá prazer e alegria. E esse corpo espiritual fica ligado ao corpo físico dele na cama através dos fios prateados, que são ligados ao nosso centro de força, tá? E por isso que ele não morre. Pela manhã, retorno. E muitas vezes eu, o espírito, quero que ele acelere o entendimento da vida, quero que ele desperte mais. Então eu, o espírito, permito que a memória desse corpo espiritual repasse para a memória do corpo físico dele o que aconteceu naquela noite. E aí então ele vai acordar com aquelas perguntas sem resposta. Como é que pode? Eu abracei, eu beijei, eu namorei, eu conversei, eu curei, eu ouvi, eu estive com meu pai, com meu tio, meu irmão. Mas como é que pode num sonho isso ser tão real? Então, meus irmãos, foi real, aconteceu, só que o corpo físico estava na cama e não participou desse encontro. Quem participou foi o nosso corpo espiritual e o nosso espírito. Então aí agora temos um grande entendimento e a perda agora do medo da morte. Porque literalmente estávamos mortos. A diferença quando nós desencarnar é que daí o corpo físico não vai estar na cama, vai estar no cemitério. E nós estaremos vivos, libertos. E muito mais vivos do que hoje. Ó, tem uns irmãos aí sacudindo a cabeça. Irmãos desencarnados, tá? Por quê? O nosso corpo físico, ele amortece 5, 10, 20% conforme o nível do espírito. As impressões, a sensibilidade do espírito. Isso significa que, quando nós deixar o corpo físico, nós iremos ser muito mais nós mesmos. Iremos sentir muito mais amor, alegria, a vida, e também mais ódio, revolta. E os nossos vícios serão muito mais aumentados. Quem desencarnou sem vencer um vício vai sentir muito mais vontade. Porque o espírito agora, usando nosso corpo físico, ele não tem a total sensibilidade. É perdida por causa do amortecimento do uso do corpo físico.
Então, desencarnados, é por isso que dizem isso. Eles se sentem muito mais vivos do que nós. E é verdade. Agora, veja a importância de quem não se venceu, de quem ainda fuma, por exemplo, quem usa droga, quem bebe, quem tem um vício não vencido, vai desencarnar e vai se sentir muito mais viciado. E aí, você sabe qual é o caminho desse espírito que desencarnou viciado? Vai procurar, no meio da multidão, alguém que se afinize com ele, alguém que faça o que ele fazia antes. E aí, então, inicia um processo obsessivo, uma vampirização, onde ele, espírito, então, se utiliza daquele ser encarnado e continua o vício dele, as manias dele, se alimentando da fraqueza desse irmão. E vem daí a importância de entendermos por que é difícil um viciado deixar de ser viciado. Não é 1, 2 espíritos, às vezes é 5, 10, 15, 20 se utilizando de uma pessoa. E no caso do alcoólatra, geralmente, cuidam dele, investem nele. E no dia seguinte querem usá-lo novamente. Levam ele para casa sozinho, cuidam para ele não cair, não ser atropelado. E muitas vezes ele ainda vai brigando, vai vendo esses espíritos, discutindo com eles na rua, que ele meio que sai fora do corpo físico e fica vendo esses espíritos que o atormentam, que se utilizam dele, e no dia seguinte trazem ele de volta. Novo dia, um novo usufruto. Bem, onde estamos indo? Nosso encontro de hoje. Essa conscientização de que o mundo espiritual é a pátria do nosso espírito. Nós agora estamos aqui estagiando nesse maravilhoso corpo físico e feliz daquele que já está merecendo tê-lo, ocupá-lo. Feliz aquele que já procura ter os seus bons hábitos, que já conserva o seu corpo físico, que já procura mantê-lo equilibrado, para, quando retornar ao mundo espiritual, não sentir aquela inquietude, aquele sentimento de mágoa consigo mesmo, porque não soube cuidar do seu abençoado corpo físico. Tá? Nós trabalhamos no Caminhos do Bem e lá a média nossa de reunião mediúnica é 4 vezes por semana. E cada reunião mediúnica é basicamente um palco de manifestações de 8, 10 espíritos. Irmãos, parentes, familiares, obsessores, inimigos da doutrina, que se manifesta através de um médium que foi treinado para isso. Faz essa imensa caridade. Quantos de vocês já assistiram reunião mediúnica? Levante a mão, por favor. É bem menor agora. Tem que se estudar, tem que merecer ter o privilégio de participar da reunião mediúnica. É muito sério, é muita responsabilidade. E então já tivemos vários casos em que foi ampliado o nosso entendimento da vida espiritual, da imortalidade. Eu vou trazer para vocês. Um deles foi o filho de um empresário calçadista que, boa vida, bom vivant, infartou. E ele então veio e se manifestou na mesa, através de um médium, dizendo que ele, a princípio, achou que estava sonhando. Por quê? A maioria de nós, eu diria que de cada 10 pessoas, 5, 6 não sabem da existência desse corpo espiritual. Não tem ideia dele. Então, ao desencarnar, a sensação é de que não houve desencarne. A confusão ocorre porque ele está
se sentindo muito mais vivo do que nós. Muitos deles não assistiram, não viram o féretro, o enterro, nada disso. Acordam na casa deles, o lugar, o ambiente natural que eles tinham. Vão fazer higiene, vão sentar, tomar café, e aí, logicamente, vão estranhar, porque que ninguém fala, ninguém vê. Em contrapartida, eles falam, ouvem e dialogam com os espíritos que estão na casa que era dele. Imagine a confusão. E a pergunta, o que aconteceu? Eu não morri, eu estou vivo. Bem, ele contando a história então, disse que ficou agradavelmente surpreso, porque a impressão que ele teve era esta: bah, eu estou sonhando que eu morri. Bah, o João está ali, o Ricardo, o Moisés, amanhã eu vou contar para eles que eles foram no meu velório, no meu sonho. Poxa, que legal. Essa foi a interpretação dele. E é lógico que é natural de quem não sabe da existência do corpo espiritual. Quando se aproximou o momento, aí ele começou a ficar preocupado porque ele não acordava. O que está acontecendo que eu não acordo? Quando chegou o momento de fechar o caixão, daí deu um pavor, uma sensação de desespero total nele, porque o raciocínio dele foi o seguinte: ele era gaúcho, né? Bate, se fechar o caixão, daí eu vou morrer. Não posso deixar fechar. E então o desespero dele foi tão forte que a mãe, a avó, a tia, os irmãos começaram a desmaiar. Que ele segurava, se abraçava no parente, não deixa, não põe, aí eles vão me matar, daí eu vou morrer. E esse desespero todo fazia com que as pessoas sofressem esse desespero. E diz que o velório dele demorou mais de 1 hora para dar continuidade. Tanto pessoa desmaiada, e chorando, e desequilibrada, por causa que ele repassou isso. Aí até que ele contando, ele apagou. Dormiu. Quando ele acordou, ele disse que o choque foi horrível, porque ele estava na escuridão, os bichos estavam passando por ele, e ele tentando matar os bichos, cheiro horrível. E aí ele lembrou então da avó, quando ia na missa com ele, levava ele, vê aquela imagem longínqua, daí ele lembrou de orar e pediu para a avó, veio aquele sentimento de beleza que ele tinha da infância dele. E aí então surgiu uma luz e apareceu um padre com aquele que negócio que eles têm de chacoalhando assim, né? Tem o nome disso aí, né? Defumador? É, tipo um defumador, né? E 2 irmãs freiras do lado dele. E elas disseram assim para ele: meu filho, venha conosco. E estenderam a mão. As orações que os teus parentes fizeram na missa do 7º dia nos permitiram vir até aqui. Então ele fala da importância que é a força da oração para que a espiritualidade trabalhe em benefício de alguém. Tá? Ela se materializa como força, tá vendo? Então ele passou na nossa casa, contou isso, para valorizar então o nosso entendimento de que a gente acorda do lado de lá, muito mais vivo do que aqui, a força da oração. E quando alguém ver alguém chorando no velório, no melhor fechar o caixão, tal, é para aumentar as orações, para se doar muito mais, porque aquele que desencarnou ainda está ali. Não subiu, não foi ajudado. A outra coisa que ele comentou é que quando o corpo do defunto está exalando mau cheiro, é ótimo sinal. Tá? É sinal que já houve o desligamento do corpo espiritual, do corpo físico está no caixão. Que foi o caso dele, porque ele era um cara legal. Só muito gaiteiro, como diz o gaúcho, muito de festa e tal. Mas era um sujeito muito bom. Ganhou esse mérito. Tá? Então essa foi uma história que marcou bastante para nós.
E outra vez, no trabalho de doutrinação, tivemos a felicidade de encontrar um gaúcho advogado. É advogado dos bons, criminal ainda. Tu é advogado? Tá. E aí, bem gaúcho, bem largado, bem daqueles. Aí ele chegou, se manifestou assim, buenas, vivente, bem gaúcho assim. Eu vim aqui hoje para perguntar para você, porque tem uma turma atrás de mim que quer saber também, como é que você vai me comprovar que a morte é só do corpo físico? Se eu estou me sentindo vivo, muito mais vivo do que antes. E então, como é que tu vai me comprovar isso? Vai me dar uma comprovação de que eu agora estou morto e não estou usando o corpo físico. É simples. Como é simples? Vamos até o teu túmulo. Vamos. A espiritualidade faz trabalho, né? Aí chega, mas esse é o túmulo do meu irmão, tia. Não está me provando nada. Claro que eu estou intuído por um mentor espiritual, né? Que sabe da história. Né? Daí disse, bom, muito bem, então, olha lá dentro, não tem 2 caixões? É, tem. Então, de quem é esse outro? Ah, sei lá, tia. Bom, tu não me provou nada ainda. Como a gente não muda nada depois que morre, né? Nada. O jeito da gente é o mesmo, tá? Daí me veio assim, apareceu na mente a imagem de uma mão, do osso, né? O peito do cadáver, né? do esqueleto, e um anel. Pá! Agora eu vou provar. Eu pensei, né? Aí, muito bem. Olha na mão direita daquele outro caixão, se você reconhece aquele anel. Bah, agora sim tu me provou. Claro, meu anel de formatura. Então aquele esqueleto era o meu. É. Bate, me desculpa, viu, eu ter duvidado, mas agora eu aceito. E agora como é que eu faço? Bom, a primeira coisa agora é você reconhecer a bondade divina, é você fazer a tua oração sincera, pedir o perdão verdadeiro a Deus pelos erros que você fez. Eu fiz uns errinhos. Né? E a turma toda também. Vocês acompanhem agora, porque não é essa mediúnica. Quando ocorre uma doutrinação, aquele que está sendo trabalhado, está sendo dialogado ali, ele está sendo visto e está representando 200, 300, são na mesma situação. Por isso que muitas vezes na mesa mediúnica são 2.000, 3.000 espíritos, são ajudados. Não é só aquele que se manifestou. São vários que estão no mesmo quadro, na mesma situação, que recebe aquela luz do entendimento. E aí todo mundo aceita daí se libertar, ir para os locais mais felizes da espiritualidade, iniciar a sua recuperação espiritual. Então não deixa dúvidas, nossa. E nós tivemos a felicidade de trabalhar desde faz 37 anos, né? Então já temos muitas histórias, dá para a gente amanhecer aqui várias vezes contando para vocês, né? Tudo ensinamento maravilhoso, que não deixa dúvida. E então vem para nós a situação. Tendo a certeza da imortalidade, o que nós temos que fazer? Entender mais e assumir o que Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém irá ao Pai a não ser por mim. Aí começa pela nossa casa, né? O tolerar, o perdoar e o amar. E aqueles que convivem conosco são os que diariamente exercitam a nossa paciência, a conquista da nossa fé, da nossa certeza do apoio espiritual. Quantos e quantos benefícios. Com licença.
Aos poucos, então, essa certeza da imortalidade vai se fundamentando em nós e nos tornarmos uma pessoa que, onde quer que estejamos, sejamos quem vai harmonizar, quem vai equilibrar, quem vai renovar a esperança, a alegria de vida, quem está convivendo conosco. Então, o nosso interesse pessoal, egoístico, vai morrendo, vai secando, vai saindo de nós. Ao contrário do materialista, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Os outros que procurem fazer essa parte, né? Então, começamos também a deixar de reclamar da vida, de lamentar o que se passou e de criticar a quem quer que seja. Começamos a viver, então, num patamar vibracional da vida, um padrão vibratório mais elevado do que a humanidade sofredora. Todos nós conhecemos pessoas amargas, sofridas. O hábito delas qual é? Reclamar, lamentar e criticar. Essa é a característica de pessoa amarga, deprimida, infeliz. Então, inconscientemente ou não, nós vamos promovendo a nossa reforma íntima. Ou seja, isso serve, ok, mas isso aqui não é mais para mim. Pô, eu sou inteligente, por que eu vou continuar agindo dessa forma? Até você me convidar, eu não tinha problema. Hoje estou tendo. Então, meus irmãos, pensem nisso, gravem essa mensagem, pensem, assimilem, porque isso vai embasar mais a necessidade de vocês se tornarem cristãos verdadeiros. Tá? Vocês vão ficar motivados daí a perdoar. A doutrina espírita é a única que explica por que amar os inimigos. Impossível para o materialista, para muita gente, porque não tem o entendimento disso. Por que amar? Bem, considerando então a bênção da reencarnação e da lei do retorno, que são os pilares, dois pilares da doutrina espírita, filosofia espírita, nós sabemos que Deus, na sua sabedoria infinita, jamais permitiu que alguém fosse injustiçado. Façamos um retrospecto, então, da nossa vida. E toda e qualquer vez que alguém me foi ingrato, me infelicitou de uma maneira ou de outra, graças a Deus, alegria, porque eu quitei um débito de vidas anteriores. Graças à bondade divina que permitiu que alguém me atingisse, me infelicitasse. Naquele momento, eu vivenciei a dor e o sofrimento que eu impus a alguém em outras vidas e, graças à bênção dessa encarnação, não lembrou. E está quitado o débito. Seria impossível eu reencarnar lembrando. Aí a bondade divina não seria eficaz. Então, por que perdoar e amar o inimigo? Porque nos ajudou a nos libertar daquela carga de opressão, de sofrimento, de angústia, de aflições que eu trago talvez há 1000 anos, 2000 anos.
no meu inconsciente. Então, aquela violência, a perda de um ente querido, a violência contra a minha família, graças a Deus aconteceu. Antes de reencarnar, isso estava programado, eu, o Espírito, sabia, e aconteceu. Quitei o débito, graças a Deus. Infeliz de quem o fez, porque ele agora assumiu o débito. Por isso que eu não preciso nem pensar em vingança. Naturalmente, ele vai colher os frutos amargos do que ele me fez. Eu não buscando a vingança, nem farando mal, e amando-o através da oração, através do não prejudicá-lo, eu vou tirar uma nota 10 nessa aprovação quitada. Mas é lógico que se eu procurar vingança e correr atrás, daí eu vou ter que me tornar merecedor de uma nova aprovação semelhante a essa, porque a minha nota foi 5, 4, 2, 1, fiquei reprovado no teste. A importância do perdão e da resignação, porque Deus jamais errou. Cada encarnação, bênção maravilhosa, que nos permite continuar evoluindo. Vai morrer nosso corpo físico, somente ele. Continuaremos os mesmos. Com mais sabedoria, com mais beleza espiritual, principalmente se seguimos o ensino de Jesus, cuja base é fazer ao próximo somente aquilo que gostaríamos que a nós seja feito. Em fazendo isso, nós conquistaremos paz de consciência. Paz de consciência significa saúde, harmonia, significa ser feliz neste mundo de expiações e provas. Vemos exemplos maravilhosos como Divaldo, 92 anos, saudável, agora que está fazendo a palestra na cadeira, o Raul, os grandes líderes da doutrina espírita, super saudáveis ainda. Chico também faz muito tempo, pela conquista da paz de consciência, que gera harmonia total no organismo. Tá? Bem, meus irmãos, o que faltou comentar é a caridade. Porque ela pode ser feita de 1000 maneiras. Dirigindo o carro, o sujeito atrás pressionando. Não pode dar passagem. Não custa nada fazer uma pequena oração e emitir para esse motorista: Senhor, me ajude a ajudar esse irmão. Felicita o Senhor com a sua paz, com a sua luz. Que ele se acalme, que ele fique livre das más influências. Ajude o Senhor, ajude ele. Basta isto. Logo vai terminar a pressão e vai baixar. É incrível isso. No ônibus, alguém na tua frente sofrido, triste, negativo. Não custa nada você pedir que a pessoa seja abençoada, que as coisas boas que você tem sejam transferidas para aquela pessoa sofrida que ele está. Dali 2, 3 minutos, vão perceber uma modificação naquele ser. Ele vai ficar mais altivo, mais alegre. Isso tudo nos leva a praticar a conquista da fé. A perceber que é possível, no nosso dia a dia, nós aplicá-la. Nossa companheira está irritada, está isso, está aquilo, reclamando. Meu amor, vem cá, por favor. O que foi? Deixa eu dar um abraço. Desmonta, né? Desmancha, daí passa teu amor, teu carinho para ela, né? E ela também, o machão lá, batendo isso, batendo aquilo.
Aí, fulano, mandaram te dar um abraço, posso dar? Bom, se foi o machão, né? Então, temos que ter essa conscientização de que a todo instante poderemos fazer uma bela caridade, ajudar o mundo a ser mais feliz com a pequena doação nossa, tá? Do que eu passei para vocês, fica agora um conto que vai fazer com que vocês gravem mais a necessidade de se tornarem, modificarem um pouco seus hábitos. Um rapaz bem rico, bem situado na vida, desejava tornar-se alguém bastante conhecido na história, alguém que conseguisse fazer algo para entrar na história da humanidade. Então ele escolheu escalar uma montanha pelo lado mais difícil. Programou durante mais de um ano essa conquista. Todos os detalhes. E a época certinha, tudo direitinho. Obrigado. Iniciaram as etapas, a publicidade, helicópteros acompanhando, tudo assim, perfeito. No último dia, estava tudo ok, tudo certinho, tudo bonito. Quando faltavam menos de 100 metros para atingir o topo e concretizar o sonho dele e a fama dele, uma tempestade inesperada, brutal, fortíssima, surgiu e ele não teve como fazer nada, ninguém pode fazer nada. E começou a despencar lá de cima. E os pregos, a violência da tempestade, foram arrebentando. E ele começou a cair, rolando. Aí, logicamente, se lembrou de Deus, né? Senhor Deus, por favor, eu não quero morrer, Senhor. Me ajuda, bom Deus. Estancou. Parou. Ficou com a corda aqui, né? Olhando para cima, escuridão total, balançando no abismo. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. O Senhor atendeu o meu pedido. Ah, Senhor, muito obrigado. Aí, de repente, olhou para o lado, tudo escuro. E agora, como é que eu saio daqui? Senhor, se estiver me ouvindo, por favor, me diz, como é que eu saio daqui? Está ouvindo, Senhor? Como é que eu saio daqui? E aquela voz doce e suave, corte a corda. Ele levou a mão na bota, tirou o punhal. Quando foi cortar, mas para aí. Não é Deus, não, isso aí não é Deus, não. Se eu cortar, eu vou cair aonde? Daí eu vou morrer. Não acredito. Não, botou a faca ali. Eu vou esperar que me encontrem. E 3 dias depois, realmente encontraram-no. Só que a 1 metro do chão. Por que eu contei isso para vocês? Para que nós criemos agora esse alerta. Que corda eu tenho que cortar? A do vício que eu tenho, vamos cortar, né? De eu me sentir muito prepotente, muito orgulhoso, de eu me achar superior aos outros, vamos cortar. De eu ser muito egoísta, querer tudo para mim, de eu ser muito machista, de eu ser muito exigente com as pessoas, vamos cortar essa corda. Senão a gente vai morrer. A gente vai ficar congelado, como ele ficou nos 3 dias. Ele ficou congelado, morreu congelado, e encontraram ele a 1 metro de chão. Isso vai acontecer conosco, literalmente. Se nós prosseguirmos cometendo o erro que nós sabemos que é erro, logicamente que iremos morrer no sentido de não evoluir. Vamos levar esse peso
essa carga por muito tempo ainda. Iremos ter as consequências disso. Então, fica o convite para cortarmos essa corda, nos avaliarmos e, poxa, isso aqui eu tenho que parar de fazer. O convite está feito. Agora eu gostaria que vocês me acompanhassem numa caridade. Muita gente sofrida, muita gente... Vem os noticiários, né? Inundação, nossa, as guerras. Até é possível, através de um pequeno cântico, acho que eu vou conseguir, vocês acompanhando mentalmente, nós conseguimos fazer essa vibração de caridade, de amor, para ajudar nossos familiares, ajudar quem está no hospital nesse instante, ajudar quem está nas ruas, perdidos, sofridos, ajudar nossos inimigos, ativando a bondade nos seus corações, para que deixem de ser nossos inimigos, e aqueles que estão nesse momento perdidos nos mares, nos ares, no deserto, nas florestas. Então peço que fechem os olhos e acompanhem mentalmente. Ó bom Deus, de infinito amor, nós pedimos, ouça nossa canção de louvor. Ela é feita de esperança, de ternura e amor por ti, ó Pai, ó Senhor, em favor daqueles que sofrem, que precisam de alento e luz para vencerem as suas provações e se aproximarem de Jesus, para vencerem as suas provações e se aproximarem de Jesus. Que essa paz nos acompanhe, os nossos lares, os nossos afazeres, que tenhamos um ótimo final de semana. Que assim seja, meus irmãos. Assim seja. Nós agradecemos ao Hugo, que aceitou, né, o nosso convite. Ele que também tem tantos afazeres lá na sua casa, corrigindo a Sociedade Espírita Caminheiros do Bem, né? Então nós agradecemos e que os abnegados trabalhadores dessa casa o amparem ao retorno do seu lar. Então, mais uma vez, nós elevamos os nossos pensamentos após essa exposição, após esta canção que nos harmoniza, preparando para o trabalho de passe. Nós agradecemos imensamente a equipe espiritual, agradecemos a Jesus a oportunidade que nos concede de estarmos aqui hoje nesta casa de caridade, buscando o entendimento, o esclarecimento, o consolo através do esclarecimento, e que com certeza todos o recebem de acordo com a necessidade, de acordo com o merecimento de cada um.
Mais uma vez, o nosso agradecimento a Jesus e aos trabalhadores desta seara, rogando sempre que ao nos dirigirmos aos nossos lares, junto dos nossos familiares, nós estejamos envoltos na Tua paz, no Teu amor, na Tua luz e na Tua proteção. E que assim o seja.